Escrevi a encíclica Louvado Seja para que nos ajude a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. Devemos decididamente rejeitar que, pelo fato de sermos criados à imagem de Deus e por causa do mandato de dominar a terra, se deduza um domínio absoluto do ser humano sobre as outras criaturas. Os textos bíblicos nos convidam a cultivar e guardar o jardim do mundo. Enquanto cultivar quer dizer lavrar ou trabalhar um terreno, guardar significa proteger, cuidar, preservar, velar. Isso implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo de que necessita para a sobrevivência, mas tem também o dever de proteger e garantir a continuidade da sua fertilidade para gerações futuras. Assim, damos conta de que a Bíblia não dá lugar ao antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas. O ser humano tem como dever respeitá-las e protegê-las. O Papa Francisco presenteou a toda a humanidade neste ano de 2015 com a encíclica Laudato Si, Louvado Seja. Esse documento está estruturado em 6 capítulos. O primeiro capítulo apresenta a realidade atual no que diz respeito à crise ambiental. Os capítulos 2 e 3 nos convidam a uma avaliação dessa realidade, iluminados pela teologia cristã e também pela Sagrada Escritura. Nos capítulos 4, 5 e 6, ele apresenta para toda a humanidade algumas sugestões para enfrentamento da crise ambiental. Somos convocados a saber e a respeitar os direitos da terra, os direitos do planeta, os direitos das águas, os direitos dos animais. Os seres, todos eles criados por Deus, também têm seus direitos e fazem parte da obra de Deus e, como tal, precisam ser cuidados, como tal, precisam ser respeitados. Mudar o paradigma da leitura bíblica, do antropocentrismo, onde o homem é colocado como centro de tudo e referência de tudo, para colocar o planeta Terra como um todo, e nós, seres humanos, parte desse todo. Ele afirma em várias partes da encíclica que nós temos que nos ver como uma parte de um todo maior. Isso muda completamente nossa relação com os irmãos humanos e muda a nossa relação com toda a natureza, com toda a terra. Ora, nós sabemos que o último ato da criação não é o ser humano, mas é o sábado, é o descanso, é o encontro, não é? O ser humano é parte da teia da vida, é um elemento entre outros viventes, um ser vivente que nos conecta com o todo e não um ser à parte em relação ao qual tudo foi criado. Essa revisão profunda nos permite também entender um outro lugar para nós sermos e estarmos no mundo em comunhão e fraternidade profunda com todos os seres viventes. Como igreja, nós nos propomos a nos colocar no segmento de Jesus Cristo e em defesa da vida. E a vida que nós defendemos não é só a vida humana, mas também a vida do planeta, de toda a criação. Nesse sentido, Laudato Si, vem exatamente nos ajudar nessa compreensão do amor pela vida, do compromisso pela vida, do testemunho pela vida, e reafirma essa vida humana, mas também da vida de toda a criação. E nós temos uma missão, a missão não de dominar, não de governar, mas a missão de nos colocar a serviço. Temos a missão de colocar nessa atitude de zelar pela criação de Deus. O clima é um bem comum, um bem de todos e para todos.
Há um consenso científico muito consistente indicando que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático. A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilo de vida, de produção e de consumo para combater esse aquecimento. Se a tendência atual se mantiver, esse século poderá ser testemunha de mudanças climáticas inauditas e de uma destruição sem precedentes dos ecossistemas, com graves consequências para todos nós. Provavelmente, os impactos mais sérios recairão sobre os países em via de desenvolvimento, como o Brasil. Muitos pobres vivem em lugares particularmente afetados por fenômenos relacionados com o aquecimento. E os seus meios de subsistência dependem fortemente das reservas naturais, da agricultura, da pesca e dos recursos florestais. Por isso, tornou-se urgente e imperioso o desenvolvimento de políticas capazes de fazer com que nos próximos anos a emissão de gases poluentes se reduza drasticamente, substituindo os combustíveis fósseis como a gasolina, o diesel, o gás e o carvão, e desenvolvendo fontes de energia renováveis, de modo especial o sol, os ventos, o movimento natural das águas, e sempre num sistema descentralizado, nas casas ou perto delas, e com participação das famílias e comunidades. No centro do projeto de Deus está o amor e não o pecado. Nesse sentido que a igreja ela não existe em função de si mesma. O grupo da igreja é a parte consciente do reino, mas está a serviço da humanidade e está a serviço da criação. Então a tarefa da igreja não é ficar buscando prosélito, trazer as pessoas para dentro da igreja, não é somente isso, pelo menos, mas é se colocar a serviço da humanidade e da criação. A Laudato Si, ela chama bastante atenção para essa questão do ecossistemas, né, dos grandes oceanos, dos mares, e é de grande preocupação do Papa Francisco de que esse tema seja realmente pensado dentro da Amazônia. E a gente percebe que os grandes projetos, né, como a mineração, como a questão do agronegócio, a questão do tráfico de pessoas, é muito forte na questão da devastação da Amazônia. Nesses últimos períodos, nós temos percebido duas movimentações muito problemáticas e preocupantes, né, que exigem uma sensibilidade da sociedade como um todo, que é o avanço da exploração mineral no continente latino-americano e no continente africano, né? E mais especificamente no Brasil, né, por diversos movimentos das empresas que cometem as violações dos direitos humanos, as nossas comunidades, os povos tradicionais, o território, o ar, a água e o solo estão sendo contaminadas. E a encíclica Laudato Si traz para a gente mais do que uma reflexão, né, porque por muito tempo nós já passamos refletindo, agora nós precisamos agir para uma nova mudança, né, de sociedade, para uma nova forma de viver com as relações entre os seres humanos e a terra os seres humanos, para construir um equilíbrio, né, e que como diz o Papa Francisco, né, e que as autoridades locais, nacionais e regionais, né, tomem uma atitude para reduzir as violações de direitos humanos da mineração e construir uma nova forma de vida, do bem-estar com a terra e o ser humano e entre os próprios seres humanos. Nenhuma pessoa sem dignidade, nenhum trabalhador sem direito, nenhuma família sem casa. Para nós que estamos junto com a população em situação de rua, junto com os catadores de material reciclável, é muito importante reconhecer esse reconhecimento desses direitos, que são direitos, segundo o Papa Francisco, são direitos sagrados. Né? São essas pessoas que foram excluídas, né, por causa que são produto de um sistema que está colocado, né, no país e no mundo. Por causa desse sistema, há milhares de pessoas que ficam à margem, que ficam separadas, que ficam violentadas e estão condenadas, né, a viverem sem casa, e sem dignidade e sem trabalho. O que o Papa nos pede em sua encíclica em favor de nossos irmãos migrantes e refugiados é que tenhamos gestos concretos de acolhida, de solidariedade, de luta pela justiça. Muitos
são forçados a deixar sua pátria em vista de guerras ou catástrofes. Outros são forçados a deixar o seu chão, motivados por um desenvolvimento injusto e opressor. A terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo. Tanto os resíduos industriais como os produtos químicos utilizados nas cidades e nos campos podem produzir um efeito de bioacumulação nos organismos dos moradores nas áreas ao redor. Muitas vezes só se faz alguma coisa quando já se produziram efeitos irreversíveis na saúde das pessoas. Estes problemas estão intimamente ligados à cultura do descarte, que afeta tanto os seres humanos excluídos como as coisas que se convertem rapidamente em lixo. Ainda não conseguimos adotar um modelo circular de produção, que assegure recursos para todos e para gerações futuras, e que exige limitar o uso de recursos não renováveis, moderando seu consumo, maximizando a eficiência no seu aproveitamento, reutilizando e reciclando. A resolução desta questão seria uma maneira de superar a cultura do descarte e do desperdício, que acaba por danificar o planeta inteiro. O capitalismo mexe nas estruturas do planeta. A forma de produção que nós temos hoje, a forma de exploração dos chamados recursos naturais, destrói, afeta todos os sistemas que geram as condições de vida, desde as marés aos ventos, a estrutura das rochas, né? E afeta também todo o conjunto dos seres viventes no planeta. Essa ideia, essa percepção de que a ação humana ela afeta a estrutura do planeta, ela é extremamente nova, ela está sendo produzida e desenhada desde o final do século XX, mas se consolida no século XXI. Ela é uma ideia extremamente importante na discussão sobre as mudanças climáticas e o Papa incorpora essa leitura, incorpora essa visão como uma crítica a essa economia. Quando ele fala desde a alegria do Evangelho, essa economia mata, essa frase tem que ser tomada na profundidade que ela tem. A revisão que nós precisamos fazer dos modos de produção e de consumo, dos modos como o capitalismo entra na nossa alma e no nosso desejo, em que nós passamos a desejar consumir sempre mais, é extremamente dramática. Não por outro motivo, a encíclica nos fala de uma conversão ecológica. Não é uma mudança repentina apenas, é uma mudança profunda dos nossos hábitos de consumo, mas também dos nossos padrões de desejo. Hoje, a forma como o capitalismo se organiza gera a maior riqueza concentrada da história da humanidade, tanto quanto a maior quantidade de pessoas vivendo em situação de pobreza. Os extremos se aceleram, né? A desigualdade hoje é um elemento constitutivo da forma de ser e de estar no mundo. A crítica ao excesso de riqueza, a crítica ao excesso de acúmulo é absolutamente essencial se nós quisermos fazer o enfrentamento das situações de pobreza e de miséria. Porque senão, esses padrões de riqueza passam a ser os padrões legítimos e desejáveis. Todo mundo quer ter sempre mais, num desejo infinito e ilimitado. Nós sabemos hoje que nós vivemos num planeta limitado e o crescimento ilimitado é o desejo suicida a que o Papa se refere. Fazer uma revisão profunda desta economia é parte dos desafios da nossa conversão ecológica. A partir do capitalismo, muda-se a relação que existia anteriormente da terra como lugar de trabalho e da terra como lugar de viver, para a terra como negócio. A Igreja no Brasil, em 1980, no documento da questão agrária, já abordava essas duas questões, terra de trabalho e terra de negócios. Quando a terra passa a ser um lugar de negócio, uma mercadoria, então tudo se torna lícito, tudo se torna permitido. Eu posso explorar ao máximo a terra para que ela me dê lucro. E o Papa Francisco volta a falar que a terra é nossa casa comum. Nós, ao destruirmos a terra, ao destruirmos a natureza, nós estamos destruindo a nossa própria casa, o nosso lugar de viver. A ecologia estuda as relações entre os organismos vivos
e o meio ambiente onde se desenvolvem. Nunca é demais insistir que tudo está interligado. Estamos incluídos na natureza, somos parte dela e compenetramos-nos com ela. É fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Além disso, o crescimento econômico tende a gerar automatismos e a homogeneizar a fim de simplificar os processos e reduzir custos. Por isso, é necessária uma ecologia econômica capaz de induzir a considerar a realidade mais ampla. Se a terra nos é dada, não podemos pensar apenas a partir de um critério utilitarista de eficiência e produtividade para lucro individual, pois a terra que recebemos pertence também àqueles que hão de ver. A noção de bem comum engloba também as gerações futuras. O jeito que o Papa Francisco aborda a realidade é uma forma integrada. Tudo é interdependente. A criação é toda sistêmica. E quando ele fala da questão das crises, ele vai dizer que é uma crise só que se manifesta de múltiplas formas. Esse jeito de pensar as coisas organicamente, sistemicamente, tudo interligado, é uma novidade sem precedentes nos documentos oficiais da Igreja. Essa encíclica ela vem na hora certa porque ela possibilita e ela estimula a luta que as comunidades tradicionais têm feito, né? Em nome do desenvolvimentismo, o Brasil vem expulsando, destruindo, degradando, provocando doenças, contaminando esses povos, essas comunidades tradicionais, e num discurso de que essas comunidades é como se fosse um atraso. Justamente a encíclica diz o contrário, né? Esses modos de vida simples, todos nós precisamos nos orientar nesses modos de vida para que o planeta e para que a biodiversidade possa ser possível para as futuras gerações. Essas terras e os povos estão sob pressão de grupos de interesses econômicos, né, para que essas terras que os povos cuidam tão bem sejam exploradas, invadidas e saqueadas. E isso é importante para que também a sociedade esteja atenta, alerta e se posicione do lado dos povos, na defesa do direito desses povos continuarem existindo e cuidando da terra, porque a terra bem cuidada, o benefício, ele não é apenas para os próprios povos, mas para toda a sociedade que depende desses recursos naturais para a sua sobrevivência e todo esse debate que envolve a questão climática, né? Que desde os anos 60 a ecologia se conformou em dois grandes campos. Um primeiro da ecologia profunda que dizia não, essa crise ecológica que nós vivemos, ela exige uma transformação profunda das formas de ser e de estar no mundo, uma crítica profunda ao capitalismo, temos que ir às raízes e às profundidades. E uma outra linha do que se conformou como a ecologia superficial, sobre a qual a encíclica nos adverte também, que diz não, soluções tecnológicas podem dar um acerto em relação aos grandes desafios ambientais que a humanidade vive, você acerta um pouquinho de tecnologia aqui, junta um pouquinho de tecnologia ali, no final você tem um desenvolvimento sustentável, combina crescimento com justiça social e não tem necessidade de uma transformação mais profunda. A encíclica, ao contrário, fala não, é preciso uma revisão intensa, uma revisão integral da forma como nós somos e estamos como humanidade nesse planeta. Eu acho que o documento nos leva a tomarmos uma posição. A posição, né, no sentido da justiça, a posição no sentido da criação, a posição no sentido da solidariedade, da partilha e percebermos que
toda a criação, quer dizer, toda a beleza que Deus nos propôs, não foi para ficar nas mãos de poucos, mas que servisse ou que sirva para todos, né? E o que a gente observa é exatamente, infelizmente, ainda a concentração na mão de poucos, enquanto isso, né, muitos e muitos passam por necessidade, sofrem as consequências daqueles que só pensam em explorar. Espero que essa carta encíclica nos ajude a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. Este urgente desafio de proteger a nossa casa comum, que inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental e suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. Infelizmente, muitos esforços na busca de soluções concretas para a crise ambiental acabam frustrados não só pela recusa dos poderosos, mas também pelo desinteresse dos outros. Mas todos podemos colaborar no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativas e capacidades. Basta um ser humano bom para ver esperança.